coisa para vocês. Foi nada fácil, não. Foi nada fácil, não, porque deu um rebuliço na minha cabeça. Sejam bem-vindos ao canal Sandro de Oiá. Amados, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o joinha, aquelas coisas todas, que é o que motiva a gente a fazer mais vídeos e fazer o canal crescer. Hoje nós vamos falar de Astarote, Astarô, cada um fala de uma maneira, de uma forma, eu falo Astarote. Bem, o meu canal, ele tem ocultismo, porque apesar de eu ter vindo da Umbanda, meu nome é Sandro de Oiá, porque eu honro quem chegou primeiro, eu cuido dos orixás até hoje, eu cuido da minha senhora e do meu senhor, seu Tranca-Rua e Maria Padilha. Eu pratico muito a espiritualidade com a esquerda, com os orixás, mas dentro dos preceitos que os meus próprios orixás e entidades pedem. Então, não coloque em mim uma bandeirinha de candomblé, de umbanda, de magia, de bruxo. Não. Eu ando por esses universos porque foi assim que me fez bem e assim que me fez equilibrado, me dando as condições necessárias para seguir a minha jornada espiritual e minha jornada dentro dessa experiência humana. Então, tudo que eu falo aqui nesse canal são as minhas experiências. Eu não estou aqui para falar de denominação nenhuma, de seita nenhuma, de religião nenhuma e muito menos desmerecer ninguém, tá? Então, vamos lá, para você que não conhece, conhecer um pouquinho de Astarote, para você que já conhece e tem outra forma de culto a Astarote, também é super bem-vindo. E para você que quer saber como eu faço, seja bem-vindo também, né? Porque as experiências de cada um agregam muito, principalmente para os praticantes de magia e as pessoas que gostam, têm afinidade com as divindades antigas, né? Por outro prisma, por outra visão, além da literatura, tá? A literatura foram pesquisas que outros magistas fizeram, em grande parte até padres, tá? O que vocês acreditam que tenha vindo somente dos pagãos, estão muito enganados. Tem muitos padres que criaram muitos livros e rituais, mas vocês vão entender no decorrer do vídeo. Então vamos lá? Hoje eu vou precisar de uma ajuda especial dos meus óculos, porque como que eu pensei? Eu vou pegar uma partezinha da literatura e eu vou ler e vou colocar a minha experiência dentro daquilo, tá bom? Então vamos lá? Clark Kent. Olha, Astarote. O 29º espírito é Astarote. Ele é um poderoso e forte duque e aparece na forma de um perigoso anjo montado em uma besta infernal com um dragão e carregando em sua mão direita uma víbora. Então vamos por parte, é nessa parte que eu preciso da atenção de vocês. Não estou desmerecendo nenhum ocultista. Eu só estou falando aqui o que deu certo para mim. E eu não estou falando para você que está assistindo fazer o que eu faço, que eu nem vou contar. Ou como eu faço nesse momento, não. Mas eu vou contar a minha experiência. E contar experiência, você saber como outras pessoas fazem. Se deu certo, se não deu, porque eu nunca vou chegar aqui e contar uma história linda, maravilhosa, com palavras as mais robuscadas do universo para impressionar ninguém. Não tenho esse interesse. Eu tenho interesse de passar a minha experiência e com certeza vai agregar para quem gosta do assunto. Primeiro, eu venho de criação e de religião de matriz africana. Então, o meu primeiro contato foi com orixás. Meu primeiro contato
foi com entidades, tá? Então, eu não venho de uma religião cristã, judaico-cristã. E eu não estou falando aqui de acreditar ou não acreditar em Jesus. Esquece. Eu estou falando de religião. Então, eu não consegui, dentro dos meus processos, dentro da espiritualidade, por mais que eu ficasse no terreiro ali, até de Umbanda, quietinho, ouvindo as coisas, porque sempre com muito respeito. Sempre, mesmo quando eu era uma criancinha de 8 anos, adolescente que é aborrecente, eu sempre fui muito respeitador. Eu nunca afrontei entidade nenhuma, sempre tive muito respeito e admiração, não importa a vertente. Mas, numa fase adulta, onde eu já tinha passado uns quase 20 anos, dentro desse conceito e preceito, Umbanda, um pouco de candomblé, ou teve momentos que era mais candomblé do que Umbanda, tá? Passei. Nesse período, não me descia, gente, não me descia esse negócio de anjo. Anjo, mensageiro, aquela forma contada de anjo, aquilo veio dos judeus cristãos. E não porque veio deles. Eles, como assim? Eu sou de Deus, eu conheço Deus, a verdade verdadeira de Deus só vale a que sair da minha boca, tá? E aquilo me incomodava, aquilo me limitava, tá? E eu fui tirando as minhas conclusões e as minhas experiências sozinho. Ou, muita coisa eu sempre me orientei com a Padilha e com o seu Tranca-Rua. Muita coisa. Então, se tá bom, se não tá, para mim estava, para mim está até hoje. Então, essa história dos anjos caídos, do anjo infernal montado numa besta. Deixa eu te contar. Os judeus, eles passaram no passado, lógico, por muitas escravidões. Então, tenta imaginar um povo que foi aprisionado no Egito e morre essa geração, nasce outra no Egito. Morre essa geração, nasce outra no Egito. Um povo que foi aprisionado na Babilônia. Morre essa geração, nasce outra. Morre essa geração, nasce outra. Então, quando esse povo judeu foi aprisionado, eles chegaram em uma terra nova, onde se cultuavam outros deuses, o que chamam de deuses pagãos, né? Esses deuses pagãos, em algumas dessas prisões, escravidões, eles foram obrigados a aceitar ou até mesmo cultuar. Mas acho que dentro da bolha, dentro do círculo, dentro da seita familiar deles, eles mantinham a fé no Deus deles, da forma que eles veem e da forma que eles aprenderam. Então eles foram passando. Então teve uma mistura muito grande por conta desse povo que foi escravizado em uma outra terra que cultuava outros deuses. Então, para esse povo judeu que foi escravizado, aqueles deuses antigos eram demônios. Eram demônios. Então, alguns deles, que eles dizem que foi submetidos, caíram, né? Então, eles pegaram tipo Ísis, Horus, enfim, cataram os deuses lá, é tudo o diabo. Acontece isso até hoje. Então, tudo é o diabo. Se você não fizer o que eu estou falando, se você não acreditar no meu Deus, é o diabo. Primeiro, que pouco se fala no diabo na própria Bíblia. No Velho Testamento, então, não. Só fala da lei e da ira de Deus, né? E dos homens que, em nome de Deus, saíam e matavam populações, civilizações, e tudo em nome de Deus. Eu acho que Deus sabe se defender sozinho, entende? Porque
Enfim, quando eu falo Deus, eu estou colocando no prisma judaico-cristão, mas para mim Deus é o Criador. E eu posso chamar ele de Deus mesmo. Então eu vejo ele como um Criador de todas as coisas e todas as coisas saíram desse Deus. Eu não vejo ele como homem, como mulher, eu não vejo ele como luz, como planeta, eu vejo ele como o todo. O todo, tudo que existe saiu dele. É assim que eu vejo Deus. Bom, então, Astarote, na visão de alguns livros que foram feitos por padres ou por outras pessoas que pesquisaram o assunto, já caiu desde lá de trás como uma entidade demoníaca que chega em uma besta, em uma fera, um dragão, uma víbora na mão. Bom, entendeu o que eu quero dizer? O porquê a minha cabeça não conseguia entender no passado, lá atrás, esse tipo de coisa, não entendia. Eu não conseguia raciocinar isso. Bom, teve um determinado momento da minha vida que eu precisei fazer um trabalho de defesa e a Maria Padilha, ela fez os pedidos dela para aquela limpeza que ela queria fazer, mas ela pediu para fazer, vamos colocar dessa forma que todos vão me entender melhor, um cruzamento da energia dela com Astarote. Eu fiz tudo direitinho, porque o que ela me pede eu não questiono. A minha Maria Padilha é a minha mãe de santo. Acabou. Não importa. Ela é minha mãe de santo. Se ela errar, eu vou junto. Se ela acertar, eu vou junto também. Então, é nela que eu acredito. Fiz, deu tudo certo. Depois de uns 2 meses, praticamente, eu estava no paraíso. Porque eu tinha um problema ali para resolver. Faz um bom tempo. Aí, eu comecei a pesquisar sobre Astarote. E quando eu vi uma víbora, um dragão, um anjo caído, um anjo infernal, eu falei assim, gente, onde essa Padilha está se metendo? Onde que ela está me metendo? Porque daí tem sempre aquela coisinha judaico-cristã dentro da gente, porque a gente não nasceu em Marte, a gente nasceu aqui. Então a gente acaba convivendo, né? Assim, será? Somente dentro da Umbanda, né? Dentro da Umbanda, existe essa sincronicidade do santo católico com o orixá, essas coisas todas, e a gente vem disso, né? Eu, pelo menos, vim disso. Então foi muito difícil a literatura. Na hora que eu fui pesquisar, que eu fui saber sobre Astarote, eu fiquei assim realmente com medo. Se eu, gente, vou mexer com essas coisas, Deus que me livre, né? Então, o meu preconceito era por ignorância. O meu preconceito é porque minha cabeça estava numa caixinha religiosa, né? E eu, com o passar do tempo, eu fiz a seguinte coisa. Fui buscar nos livros, principalmente o pessoal que eu admiro muito, porque eu acredito que são pessoas muito estudiosas, o pessoal da Goethe. Fui procurar literatura deles, essas coisas todas. Então tinha que fazer o círculo mágico, tinha que fazer o triângulo, o espelho negro, as ferramentas, as vestes, o anel de poder, colocar na direção certa, norte, sul, leste, oeste, o planeta, o dia. A parte ritualística, gente, eu que gosto de rituais, eu acho incrível, maravilhosa. Mas, na hora que eu tinha que... lendo, eu já senti isso. Gente, vou ter que repetir todos esses nomes de Deus. E Jeová, e Jevé, e não sei o que, não sei o que lá. Algumas coisas eu acredito que era latim, outras coisas, nem sei. Né? Aquilo não bateu. Aquilo nunca, Sandro, eu nunca ia me ligar naquilo. Porque eu não acredito naquele Deus daquela forma, naqueles nomes. Os hebreus, os judeus, os cristãos, eles não são donos de Deus, eles não são donos do Criador, eles são respeito à egrégora deles,
porque eu sei muito bem o poder de uma egrégora. E eu falo isso para todo mundo, muitas vezes no meu vídeo. Não subestime a egrégora de um macumbeiro, de um bandista, de um kardecista, de um católico, de um macumbeiro, de um feiticeiro, de um quimbandeiro, de um ocultista. Não subestime a egrégora, porque o seu é melhor, porque você sabe mais. Não subestime. Egrégora é egrégora. Muitas pessoas fazem daquilo, aquilo se torna uma coisa poderosa. É um resumo. Então, eu falei assim, gente, aí tudo bem, a divindade, eu um ser humano desse tamanho, menor que um palito de fósforo. Aí chega uma divindade que parece o Godzilla. Eu vou pôr o anel na cara dele, vou proferir o nome de Deus e obrigar aquela divindade a me servir. Aquilo também foi a segunda coisa que não me batia. Não me batia, gente. Não me batia, não me batia. Você nunca vou mexer com essas coisas. Deus que me livre, né? Porque eu sou muito pequeno, gente. Nós somos pequenos perto dessas divindades que a gente pode chamar realmente de não nascidos, porque nunca tiveram experiência humana. Não é igual seu Capa Preta, seu Tiriri, seu Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Mulambo. Eles nasceram, eles viveram. Mas essas divindades não. E elas, por exemplo, Astarote não tem nada a ver com Inhaçã, com Ogum, com Xangô, que é uma coisa que eu já dominava por experiência, por prática, por ensinamento. Então eu falei assim, gente, se eu for falar esses nomes todos e pôr o anel na cara da divindade, a divindade vai me comer igual o Godzilla, porque eu não vou falar isso com fé, eu não vou falar isso com verdade. E passou o tempo. Tudo isso é na primeira parte da literatura, quando fala do dragão infernal, aquela coisa toda. Eu tenho que fazer essa colocação. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, passou o tempo, você sabe o que eu vou fazer? Eu sou um ocultista, eu sou um alquimista. Se algo der errado, um raio vai cair na minha cabeça. Mas pode dar certo. Aí eu peguei, humildemente, acendi a velinha, coloquei um vinho, coloquei as frutas, humildemente mesmo. Porque as divindades sabem o que a gente quer, o que a gente precisa e onde a gente quer chegar. Percebe? Falei assim, olha, eu sou Alessandro, eu sou o Sandro de Oiá e não sei o quê. Eu tô aqui hoje porque eu não te conheço e você é um anjo infernal. Eu não acredito em diabo, nessas coisas. Eu não acredito. Eu acredito que tem dimensões, que tem planos, que tem divindades com densidades diferentes. Então, eu acredito que se estiver fazendo o que eu quero, é uma coisa boa. Se não fizer o que eu quero, é o diabo. É assim que eu acredito. Então, humildemente, eu estou aqui para saber se eu posso cultuar, pedir as coisas na época eu chamava de senhora. Se eu posso pedir as coisas para a senhora ou não, né? Se eu te agrado, se eu não te agrado, se eu tenho capacidade para te cultuar, se eu vou me beneficiar, porque toda divindade sabe que a gente tem interesse, ou financeiro, ou amoroso, ou enfim. Fui muito honesto, fui muito humilde. E deixei lá e pronto. Aí começou a segunda fase. Sabe uma névoa? Uma névoa que você está de carro e não enxerga um passo na sua frente? Quando eu fiz essa conexão com Astarote, a névoa fez assim, ó. Eu comecei a enxergar o mundo. Vamos para a segunda parte aqui. Então, o anjo infernal, biriri, biriri, que eu já falei no começo, você não deve permitir de modo algum que ele se aproxime demais de você, para que ele não lhe cause dano com o seu hálito nocivo. Por isso, o magista deve segurar o anel magístico próximo do rosto e isso o defenderá. Ele vai dar respostas verdadeiras sobre todas as coisas,
passadas, presentes e por vir, e pode descobrir todos os segredos. Então, meus amigos magistas, ocultistas, com todo respeito, ele me ensinou diferente. No segundo passo, que eu vi que aquela névoa abaixou, eu adquiri segurança. Não vou dizer confiança, ainda não tinha confiança, porque eu estava influenciado pela literatura. Mas eu adquiri segurança. Então eu falei assim, bom, eu vou fazer diferente. Então, eu vou criar esse ritual aqui, que esse ritual, dessa forma, eu já domino, né? E foi onde Astarote se manifestou para mim. Não era de forma feminina, até mesmo porque, se for considerar um anjo, caído ou não, ele é andrógeno, ele não tem masculino e feminino. Então, a literatura fala muito de duque, de rei, de primeiro duque, primeiro... Isso é uma coisa que o homem criou para a gente ter noção de hierarquia. Quem é maior, quem é menor, esse maior e menor para mim não existe. Eu acredito que todas as forças são importantes. Mas eu não quero entrar no mérito de quem é presidente ou de quem é vereador, não. Então, ali eu vi a manifestação masculina. Eu vi uma manifestação masculina e eu vi, foi muito rápido. Não tinha abafo nenhum, não tinha hálito nenhum, não tinha nada disso. Pelo menos, é por isso que eu falo, é a minha experiência. Eu me senti completamente abraçado. Eu me senti em casa. É isso. Eu me senti em casa. E depois daquilo, cortando aqui, eu comecei a fazer meus rituais e meus pedidos. E lembra que na literatura fala que ele traz todo o conhecimento do presente, passado e futuro? Pois é. Essa visão judaico-cristã, ela começou a ficar muito mais clara na minha cabeça, muito mais transparente. A minha forma de ver as coisas já não estava mais voltada para o julgamento, no sentido de que eles falam porque é o Deus deles, e o outro fala porque acredita no Deus... Não, ficou uma coisa tão leve, tão sem julgamento. Falei assim, bom, gente, é simples. Cada um tem a experiência que tem e pronto. E pronto, tá tudo bem, ninguém tem que se meter aqui. É eu e Astarote. E foi aonde que essa paz interior, eu comecei a ter as experiências do conhecimento de Astarote. E eu vou contar uma coisa para vocês. Foi nada fácil não. Foi nada fácil não, porque deu um rebuliço na minha cabeça. Sabe quando você começa a enxergar as coisas como são? Sabe quando você você começa a ver do que as pessoas são capazes, como as pessoas usam, manipulam, julgam, se intrometem. Nossa, e você sabe aquele mundo de Bob que a gente tem o hábito de ficar, onde tudo é maravilhoso? Eu saí dele, mas foi doloroso demais, porque muitas crenças minhas caíram por terra. E eu comecei a ter essa visão mais aberta. Aberta para mim, tá? Não estou falando que alguém não veja abertamente. Aberta para mim, dentro das minhas dificuldades, das minhas limitações, de onde eu conseguia, até onde eu conseguia chegar. E depois dessa fase, é como se a gente tivesse que entrar numa máquina de lavar roupa, bater. Imagina você chacoalhando lá dentro. Depois centrifuga, depois te coloca na corda, no varal, e você sai limpinho e cheirosinho. Então, eu percebi que, para mim, Astarote estava fazendo isso. O que estava me gerando dor era a minha ignorância. Em compensação, coisas que eu demoraria 2, 3 anos para conquistar, eu comecei a conquistar em meses. Mas não é porque Astarote dava a coisa material.
não dava, talvez até, vamos dizer, numa outra linguagem, abençoava sim, mas o que lhe deu de mais importante foi o conhecimento de você, eu construir as coisas, que as coisas tivessem alicerces e que eu não fosse mais vítima de conceitos, de preceitos, de religiosidade. Ele me libertou. Por isso que eu falo que você não se meta com uma divindade se você não tiver alguns pontos importantes. O respeito, a humildade e a disposição para aquela divindade atuar naquele campo que é o campo dela. O campo dele é o conhecimento, principalmente. Para mim foi. Então é difícil você ter conhecimento. É difícil você largar um toco, uma crença sua, uma forma de ver o mundo. Então, para mim foi muito importante e libertador. Então você só mexa com uma coisa se você estiver preparado para a essência, para a magia e para a energia dela. Porque caso contrário, eu tenho certeza que não importa a vertente ou seita que você seja, você vai ter um rebote violento se você não estiver disposto ou predisposto àquele ensinamento que você mesmo pediu. Deixa eu pôr meus óculos. Deixa eu ver aqui. Ele declarará deliberadamente como os espíritos caíram. Então, se ele me mostrou como os espíritos caíram, né? A primeira coisa foi essa coisa de povo que foi escravizado e tudo que não era o Deus deles viraram demônios, tá? Então a gente vê que isso acontece até hoje, porque quem vai para o inferno são os pagãos, né? Mas quem sai criando violência, agredindo e queimando os pagãos, você nunca viu falar que um pagão pegou, colocou 20 padres e 20 pastores numa fogueira e tacou fogo. Você nunca ouviu dizer isso. Em compensação, a história conta dos protestantes, dos católicos, que mataram, ou até Davi, que matou muita gente em nome de Deus, em nome da purificação, em nome da Santa Inquisição e aquelas coisas todas. Essa é a verdade. Eu, sinceramente, eu sei muito bem onde está o demônio. O demônio é quem faz essas coisas. Então, foi dessa forma que eu entendi que o ser humano é um demônio. E que o diabo que eles pregam faz estágio com o ser humano que as pessoas dizem que são santas, purificadas e imaculadas. Essas pessoas que o Deus é só delas, elas que são os demônios, e o diabo que elas pregam faz estágio com elas. É isso. A razão de sua própria queda. Ele pode tornar os homens maravilhosamente versados em todas as ciências liberais. Ele pode tornar os homens conhecedores de todas as ciências ocultas. Então vamos colocar assim. As tarotes, se eu quiser algum conhecimento, mesmo que não seja... por exemplo, eu quero um conhecimento de orixá, vai ficar mais fácil para falar. E eu não tenho, de repente, um sacerdote para me ensinar. As tarotes traz o conhecimento de alguma maneira. Ou vai aparecer um sacerdote, ou vai aparecer alguém, ou não sei. Ele traz, ou aparece um livro, aparece alguma coisa, de alguma forma, de alguma maneira, ele te faz conhecedor das ciências ocultas. Seja ela com orixá, com bruxaria, com magia. Então, isso para mim, como sacerdote, me ajudou muito dentro do ocultismo. Porque eu comecei a colocar em prática, aí veio a confiança e segurança. Com mais confiança e segurança, sem que a minha mente, por causa de crenças, quebrasse a própria magia que eu estava fazendo. Então,
A parte infernal é essa parte do ser humano que o diabo faz estágio com o ser humano. Por quê? Todas as vezes que eu chamo Astarote, ou estou fazendo meu culto a ele, ou estou dando meu agrado a ele, não é porque eu sou uma boa pessoa. Eu não tenho interesse na vida de ninguém. Eu não tenho interesse nas coisas que as pessoas têm. Eu não quero tirar nada de ninguém. Tudo que eu faço com Astarote é por mim, é para a minha casa, ou é para algum cliente que eu estou atendendo, para chegar naquele objetivo. Então, eu não invoco. Se ele tem essa parte demoníaca, infernal, eu não uso dessa energia voltada para essa parte. Eu me conecto com Astarote para buscar conhecimento, para buscar proteção e a destruição de quem me ataca. É isso. Então ninguém mandou mexer aqui, mexeu porque quis. Eu tenho essa divindade que cuida de mim. Se você der conta dele, vai lá, né? Então, é por aí. Então, eu não sinto essa coisa infernal que é pregada. Olha, então vocês começam a perceber dentro da minha experiência que eu posso transformar um Exu em diabo, eu posso transformar um baiano em diabo, eu posso transformar uma divindade em diabo, porque o diabo sou eu. Eu sou, a minha intenção é que vai mover aquela energia, aquela egrégora. Sabe? Se em ação é tempestade, se em ação é o vento, uai, gente, vocês estão achando que é só brisinha no leque? Não vai ser, tem raio, tem fogo, Xangô é fogo. Não tem um ditado, quem brinca com fogo se queima, vai mexer com Xangô? Né? Então você está mexendo com Oxum, a Senhora das Águas. Aí todo mundo só fica atento na bonita, na deusa do amor. Ela te afoga, meu bem. Ela é a Senhora das Águas. Ela te leva para profundezas de um rio, de um lago. Ela, como qualquer outra força, depende de como você invoca. Depende do que você está pedindo. Depende de como aquela divindade te vê e vai querer te atender. E eu já vi casos, não só com divindades, mas com orixás também, que aquela pessoa, logo de cara, ela conseguiu tudo que ela queria. Tudo. Tudo. Porque era tão mesquinho, era tão humano, era tão sórdido, que a pessoa não imaginou que ela morre e deixa tudo aí, sabe? Ela não experimentou do conhecimento, ela não experimentou em crescer. O que acontece? Eu vi com os meus olhos Astarote dar tudo e depois falar assim, se vira agora. Eu quero ver como você se vira sem conhecimento. E sem conhecimento, a pessoa perdeu tudo. Então, amados, essa coisa de que vai para o inferno, essa coisa de que vai para o céu, você passa uma vida inteira aqui esperando a terra prometida quando você morrer. Então, eu não consegui, não tem nada a ver comigo isso. Eu acredito nesse Deus que é vivo de verdade. Eu acredito nesse Criador, que ele está no cometa, que ele está no sol, que ele está no orixá, que ele está na divindade, que ele está em Ísis, ele está em Astarote, ele está no seu Tranca-Rua, ele está na Maria Padilha, ele está na Mulambo, ele está em todos nós, em todas as coisas. Está no passarinho, está no cachorro, está no gato. O Criador, ele está em todos nós. Foi isso que Astarote me ensinou. Por isso que com esse conhecimento eu consegui melhorar a minha vida, me fixar dentro do ocultismo, sem permitir que a minha mente ou o meu coração se sinta acusado por outros ocultistas, ou por candomblé, ou por umbanda. Eu não me sinto acusado de nada. Entende? Porque quem acusa não é o diabo.
Eu não me sinto acusado de nada. Eu não estou aqui para fazer inferno na vida de ninguém. Eu estou aqui para contar as minhas experiências. Então tem muita gente que vai gostar. E o axé é para todos. Como eu disse e sempre disse desde o início do vídeo, o conhecimento liberta. Eu quero melhorar a minha vida, eu quero melhorar o meu ser, eu quero melhorar a minha mente, eu quero estar em paz comigo mesmo. Eu estando em paz comigo mesmo, eu sou capaz de ir à luta e buscar tudo aquilo que eu quero, preciso. E aí sim, eu creio que os Exus, pombagiras, entidades, divindades, orixás, vão se agradar muito de mim. Somente imagina minha mãe, Inhaçã, me vendo torto, caído. Ai, Inhaçã, tô sem ar, não consigo. Inhaçã vai ficar louco, vai assim, ué, meu filho mole desse jeito? Eu tô brincando, gente, tô brincando, mas entende como é que é? Busque sempre o conhecimento. E eu espero que eu tenha contribuído, ou se não contribuísse, que vocês gostaram de conhecer. Se vocês não gostaram de conhecer, obrigado por ter chegado até o fim do vídeo. E deixa aqui nos comentários se você também teve experiências diferentes, que te agradou, como foi, como não foi. Isso acrescenta, agrega muito, porque não existe uma verdade absoluta. Eu fico triste quando a pessoa ela cria um mundo e quer enfiar todo mundo, o mundo, o planeta inteiro, dentro da visão do sistema dela. Ela que fique com as coisas dela e cada um com os seus. É isso. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem vocês acreditam que vão gostar. Axé para todos. Até o próximo vídeo.